Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rogério Peninha. Vamos para mais uma aula de História do 7º ano, aula de número 24, referentes às páginas 33 até a página 51 da apostila SER, volume 4. O tema de nossa aula hoje será Africanos na Colônia Portuguesa. Os objetivos de nossa aula serão identificar as mudanças ocorridas na África a partir do colonialismo europeu do século XVI. Conhecer a organização do trabalho escravo no Brasil colonial e imperial, assim como a forma de vida das pessoas escravizadas. Conhecer as formas de resistência e de luta dos escravizados. E reconhecer a importância das culturas africanas para a formação social e cultural do Brasil. Vamos a uma primeira reflexão. A escravidão africana foi utilizada durante todo o período colonial, como forma de fornecer mão de obra para a produção de riquezas na colônia portuguesa na América, ou seja, no Brasil. Como você acha que ocorreu essa relação? Se você falou através da violência, do trabalho forçado, você está certo. Era uma forma de explorar o trabalho de um grupo social sem nenhum tipo de remuneração, através da força, da coerção e da ameaça física, entre outras características. Mas de onde vem a presença dos africanos na colonização portuguesa? São essas e outras respostas que a gente vai tentar trabalhar com essa videoaula. Vamos começar falando da escravidão na África e a travessia do Atlântico. As relações escravistas existiam na África antes da chegada dos europeus, ou seja, os povos africanos, assim como todo o mundo desde a antiguidade, praticavam a escravidão. Porém, o número de indivíduos escravizados aumentou muito após o século XV, quando os portugueses e outros europeus começaram a explorar a costa do continente africano. Lembra das grandes navegações, né? E é aí que começa o tráfico negreiro. Tráfico negreiro é como nós chamamos a prática de tráfico de escravos da África para o continente europeu e americano, onde inclui-se aí o Brasil. O tráfico de escravos consistiu basicamente na migração forçada de africanos com o intuito de escravizá-los durante a colonização da América. Essa atividade, em nosso país, iniciou-se em meados do século XVI e acabou somente em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Foram mais de 350 anos de escravidão no nosso país. As causas dessa escravidão. As causas do tráfico negreiro no Brasil está diretamente relacionado com o desenvolvimento da produção açucareira durante o período da colonização, ou seja, quando começa a se plantar cana-de-açúcar no Brasil, após 1530, começa também a ter o tráfico negreiro. O tráfico de africanos para o Brasil associou-se, em partes, com o escasseamento da população de escravos indígenas no Brasil. Ou seja, foi se escasseando os indígenas e aumentando a escravidão africana. E esse trabalho escravo? As razões para substituir a escravidão indígena pela africana. Por quê? Bem, primeiramente, os indígenas tinham baixa resistência às doenças que vinham da Europa. Morria-se muito os índios com doenças trazidas pelos europeus. Sem contar que os indígenas conheciam o território, então eles fugiam e conseguiam se esconder.
a pressão dos jesuítas contra a escravização dos indígenas. Lembrem-se que os jesuítas catequizavam os indígenas. E a lucratividade do tráfico negreiro, os lucros que iam para a coroa e para os traficantes de escravos. Ou seja, o tráfico negreiro também serviu para se lucrar e muito. Importante mencionar que os portugueses já utilizavam a mão de obra escrava dos trabalhadores africanos nas ilhas atlânticas, ou seja, lá nas ilhas da Madeira, dos Açores, os portugueses já haviam instalado o sistema de produção do açúcar, com a utilização dos africanos como escravos. Assim, esse modelo implantado lá na África, nas ilhas do Atlântico, foi exportado em larga escala para o Brasil. E isso inclui a utilização dos africanos como trabalhadores escravizados, uma vez que esse negócio era muito lucrativo para esses traficantes. E como se desenvolveu esse tráfico negreiro? A partir do século XV, os portugueses começaram a instalar feitorias na costa do continente africano. Por meio dessas feitorias, eles desenvolveram relações diplomáticas, ou seja, contatos com reinos africanos, assim como relações comerciais com esses reinos africanos. Os portugueses, então, tinham uma rede de relacionamento espalhada pelo interior da África, que se dava por meio da penetração tanto de padres, que garantia alianças com reinos importantes, como foi com o reino do Congo, e também com Luanda, em Angola. A obtenção de escravos começava lá no interior da África, lá no interior do continente africano, com os cativos sendo prisioneiros de guerra, que eram vendidos ou se tornavam vítimas de emboscadas, realizadas pelos traficantes de escravos. Uma vez capturados, essas pessoas eram levadas em marcha a pé até o litoral, até o porto, no qual seriam encaminhados para a América. Eles eram marcados com ferro quente como forma de identificação do seu proprietário, do seu traficante. Nos portos eram trocados por mercadorias de valor como tabaco, cachaça, pólvora e objetos metálicos. E eram embarcados nos navios chamados de tumbeiros, que os transportaria para a América. Bem, vamos dar uma olhadinha no mapa. Olha só, esse primeiro mapa aqui mostra as principais feitorias, ou seja, pontos de troca dos portugueses na África entre os séculos XV até o século XVIII. Percebam essas regiões aqui, ó, da Guiné, essa região do Congo, Angola e essa região de Moçambique, onde tinham mais feitorias, né? E as estimativas feitas pelos historiadores apontam que 4 milhões de africanos vieram para o Brasil. Ao todo, o continente americano recebeu 11 milhões de escravos. Ou seja, de todos os escravos que vieram para a América, mais de 40% vieram para o Brasil. Foi o país que mais recebeu cativos da África. As principais regiões da África, das quais vieram os escravos para o Brasil, foram a Senegâmbia, também chamada de Guiné, Angola, Costa da Mina e Benim e Moçambique. Entre os povos que vieram estava a etnia Banto e outros como Balantas, Bijagós, Jalofos, Gegés, Nagôs, Alçás, etc. Ao fim da viagem, os portos que mais receberam navios negreiros no Brasil foram Salvador, Recife e o Rio de Janeiro.
vamos ver as principais rotas do tráfico negreiro. Olha só, da África saíam pessoas escravizadas para todos os continentes, tanto para a Ásia quanto para a Europa e principalmente para a América. Na América chegavam de todas as partes. No Brasil chegavam de Moçambique, Angola e Guiné. Tá bom? Bem, os sudaneses e os bantus foram os troncos linguísticos que mais vieram para a América e para o Brasil. Como que era essa viagem pelo Atlântico? Essa viagem nos navios chamados de tumbeiros. Esses navios negreiros, eles levavam entre 300 até 500 escravos. O tempo de viagem era de 30 até 50 dias no mar, em condições totalmente desumanas, e que eram responsáveis pela morte de uma quantidade expressiva de embarcados. Por isso, esses navios eram conhecidos como tumbeiros. Muitos alimentavam-se apenas uma vez por dia e quase não recebiam água potável. Eram aglomerados em porões com uma quantidade elevada de pessoas, o que tornava muitas vezes difícil até de respirar e facilitava a transmissão de doenças como a varíola, sarampo, febre amarela e a falta de vitamina C levava ao escorbuto. Os dados revelam que as mortes durante a travessia chegavam entre 20 até 40% dos cativos, ou seja, a cada 10, 4 morriam na viagem. Aqui nós temos uma imagem de um navio tumbeiro, né? Onde vocês veem a região do porão onde esses escravos eram amontoados, né? Aqui mostra-se como eles ficavam um pertinho do outro, nus e acorrentados durante mais de 30 dias. E aqui vocês veem como que essa figura, essa representação de como era um desses porões, né? Como que funcionava o desembarque na colônia? Bem, essa imagem mostra muito bem esse momento. Essa imagem é uma representação do comércio de africanos no Rio de Janeiro. Nela é possível observar um indivíduo responsável pela venda dos cativos. Olha aqui ele, centralizado e no alto. E pessoas negras e pessoas brancas. As primeiras, os negros, eram vendidos para os brancos. Nesse detalhe aqui, nós vemos o quê? Essa mulher, de boca aberta, diante de um homem branco. A mulher está mostrando os dentes para um indivíduo branco avaliar seu estado de saúde para poder comprá-la. Bem, os escravos eram enviados para diversos locais da colônia, como Fortaleza, Belém, Maranhão. Eles podiam ser leiloados já na alfândega, ou seja, logo que desciam do navio, ou então nos mercados de escravos, que os abrigavam durante a espera de compradores. O preço dos escravos era muito elevado. O dono de um escravo levava, em média, de 13 a 16 meses de exploração do seu trabalho para recuperar o valor gasto por ele mesmo. Ou seja, para pagar um escravo, o escravo trabalhava até 1 ano e meio para se pagar para o dono dele, que o comprou. Os traficantes de escravos eram obrigados a pagar impostos na alfândega por todo cativo com mais de 3 anos de idade. Os escravos poderiam ser obtidos para realizar todo tipo de trabalho. A gente vai ver mais ali embaixo. E onde ficavam esses escravos? Nas senzalas. As senzalas, como tem uma foto aqui embaixo, desempenhavam função tanto de moradia, mas também de prisão.
no qual as pessoas escravizadas podiam ser mantidas presas e vigiadas. Existia somente uma entrada, que poderia ser facilmente controlada. O espaço interno não tinha privacidade nem divisões, e todos os habitantes viviam amontoados lá dentro. Além disso, as condições de habitação não eram boas. Os ambientes eram frios e úmidos. Tudo isso piorava as condições de vida dos escravos, que já eram muito difíceis por causa do excesso de trabalho e das violências, a qual já eram submetidos diariamente pelos seus senhores. No que os escravos trabalhavam e como eles lutaram contra isso. A escravidão africana no Brasil, então, ela começa no século XVI, em 1530, mas o auge dela, a partir do século XVII, é que vai predominar, tanto nos campos quanto nas cidades. O que eles faziam nos campos? Principalmente na monocultura de exportação, como no caso da plantação de cana-de-açúcar, executando todos os tipos de trabalho. Na mineração, na extração de ouro e diamantes. E nas cidades? Em atividades domésticas ou como escravos de ganho, fazendo funções remuneradas. Como assim escravo de ganho? O seu dono mandava o escravo ir para o centro, vender alguma coisa, algum objeto, ou serviços, ou comida, e trazia o lucro de volta para o dono. Ou como escravo de aluguel, ou seja, o dono do escravo alugava o seu escravo a um terceiro que pagava ao dono desse escravo. E o que o escravo fazia em relação a isso? Bem, é lógico que tinha resistência, como fugas, rebeliões, como por exemplo queimar a plantação do senhor, recusa de trabalhar, fugia e formavam quilombos bem longe no mato, em locais difíceis de se chegar. Hoje nós temos vários quilombos no Brasil, remanescentes dessas fugas de escravos. Realização de práticas religiosas de origem africana, ou seja, muitos, para manter a sua cultura africana, continuavam realizando práticas religiosas que eles lembravam lá da África, o que era contra, aqui na colônia, pelo cristianismo. Eles também se suicidavam muitas vezes ou acabavam negociando com seus senhores. Bem, o tráfico negreiro no Brasil só foi proibido em 1850, já no Império Brasileiro, quando o governo imperial decretou a proibição desse negócio, ou seja, do tráfico, por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Mas o que ficou dessa escravidão, O Brasil africano. A vinda de africanos para o Brasil marcou profundamente a cultura brasileira. Exemplos dessa influência estão nas artes, nos esportes, nos hábitos, no modo de como falamos, nas crenças, nas festas, nos alimentos, entre muitas outras práticas da nossa cultura. São exemplos dessa influência o candomblé e a ubanda, a feijoada, a capoeira, o samba, o axé, o maracatu, palavras como caçula, cachaça, cochilo, marimbondo, moleque, instrumentos musicais como tambor, atabaque, a cuíca, o berimbau, além de expoentes como o zumbi, dandara, aleijadinho, Machado de Assis, Luiz Gama e Pelé. São personalidades negras brasileiras. A escravidão foi muito violenta, porém não significa que os africanos aceitaram passivamente essa relação. E a manutenção de valores culturais foi uma das mais importantes formas de resistência contra as violências promovidas pelas relações escravistas. Atividades da semana, nós temos
Conexões, página 48 e 49. Para organizar as ideias, páginas 52 e 53. Teste seus conhecimentos, página 53. E seção Ponto de Chegada, páginas 54 e 55. Até a próxima!